que quando a gente vai ler, a gente vai ver que não é tão básico assim, porque nem sempre o que a gente está acostumado a escutar sobre o diabetes, nem sempre o que a gente está acostumado a ouvir dos médicos é o que a gente vê aqui no livro dele. Então, o básico não é tão básico assim, deveria ser, mas não é tão básico assim. Então, eu separei algumas coisas para comentar. Esse capítulo é bem grande, eu estou com medo de não dar tempo, porque realmente muita coisa para comentar, tem muita coisa interessante que ele fala aqui. E é importante a gente conhecer, né? Eu acho muito importante aquilo que a gente leu na semana passada, que ele fala que o diabético ele tem que conhecer da doença dele tanto quanto o médico. Então, nós precisamos saber quais são os processos que o nosso corpo passa, por que sobe a glicemia, por que desce a glicemia, qual que é o papel da insulina, qual que é o papel da glicose. A gente tem que entender como isso funciona, para a gente saber controlar a nossa doença. Então é muito importante essa parte, apesar de parecer óbvio algumas coisas, mas a gente vai ver que não é. E quem é diabético tem que conhecer, tem que saber como funciona o seu corpo. Então eu vou começar lendo o iniciozinho. Separei um trecho aqui para ler para vocês verem que interessante. Olha só. Você que está lendo o livro, provavelmente ou você ou um ente querido pode ter sido diagnosticado recentemente com diabetes. Talvez você tenha diabetes de longa data e não esteja satisfeito com o tratamento, que deixou você atormentado com complicações como cegueira invasora, dor no pé, congelamento do ombro, incapacidade de alcançar ou manter a ereção, doença pulmonar, doença no quadril, na perna, dor cardíaca, problema renal. Então, normalmente, quem lê o livro ou é diabético ou tem alguém com algum parente com diabetes, né? Aí ele continua. Apesar do diabetes ainda ser uma doença crônica incurável, é muito tratável. E a longo prazo, o termo complicações, entre aspas, é totalmente evitável. Por 65 anos eu tive diabetes tipo 1. Hoje em dia não é mais 65, né? É mais que ele já tem, porque ele já tem 86 anos, né? Ele tem diabetes tipo 1 desde os 12, também chamados de diabetes mellitus de início juvenil ou insulino-dependente. Essa forma de diabetes é geralmente muito mais grave do que o diabetes tipo 2, embora ambos tenham o potencial de serem fatais. A maioria dos diabéticos tipo 1 que foram diagnosticados na mesma época em que eu morreram por sérias complicações da doença. No entanto, depois de viver com diabetes por todos esses anos, em vez de ficar acamado ou doente, ou morto, no cenário mais provável, eu estou mais apto do que a maioria dos não diabéticos, consideravelmente mais jovens do que eu. Trabalho regularmente 12 horas por dia, viajo, velejo e tenho uma rotina de exercícios. Eu não sou especial a esse respeito. Se eu posso controlar a minha doença, você pode controlar a sua. Então ele já começa o capítulo já falando sobre isso, né? Falando que o diabetes é uma doença séria? Sim. É uma doença que mata? Sim. É uma doença que pode causar complicações? Sim. Mas também é uma doença que nós podemos controlar para ter uma vida completamente normal. Basta você entender como seu corpo funciona e ajudar o seu corpo a funcionar da melhor forma possível. O nosso corpo, ele é muito perfeito. É impressionante como a inteligência, né, da natureza, Deus fez o nosso corpo perfeito. E o diabético, ele tem um colapso, né? Ele fala assim, o diabetes é um colapso total ou parcial de uma das partes mais importantes do corpo, que são mecanismos autônomos, autorreguladores. E esse colapso gera muitos outros sistemas em desequilíbrio. Provavelmente não existe um tecido no corpo que escape dos efeitos dos altos níveis de açúcar no sangue do diabético. Então, o que o diabético precisa saber? Ele precisa saber como o corpo dele funciona, o que o diabetes causa de distúrbio, ele chama, né, de colapso, qual que é o colapso que o diabetes gera, para você tentar, então, fazer com que seu corpo funcione da melhor maneira possível. Então, é muito importante você entender como isso funciona. Vocês que estão aí online, vocês sabem como funciona o corpo de vocês? Vocês sabem o que realmente a diabetes causa? Porque muitas vezes a gente pensa assim, a diabetes eleva o açúcar no sangue. Mas por que eleva o açúcar no sangue?
Ah, o diabetes tipo 1 não produz insulina, mas o que que isso significa na prática? Vocês sabem? O que que significa na prática não produzir insulina? Por que que o nível de açúcar fica elevado? Eu percebo muito isso, né? Que o nível de açúcar elevado é só uma consequência de algo que acontece muito antes. E se nós já estarmos atentos ao que acontece antes, se nós já nos prevenirmos anteriormente, vai ficar muito mais fácil de conseguir controlar a glicose, que é o que vai causar problemas no nosso corpo. Então, o diabetes tipo 2 mesmo, né, que a gente vai falar um pouquinho, ele apresenta sinais muito antes da glicose estar alta. Então, o exame da insulina, existem outras formas de você prever que isso vai acontecer. Então, é muito importante a gente entender como o nosso corpo funciona. E como ele fala, hein? O diabético tem que saber tanto quanto o médico. Então, por isso que ele escreveu esse livro e por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o corpo. Vocês sabem? Me falem aí quem está na live. Vocês sabem como funciona o corpo? Vocês conhecem todas as funções do pâncreas, todas as funções da insulina no corpo? Pelo que eu converso com diabéticos, nem sempre o pessoal entende como funciona. Porque a insulina, ó, a Carol está falando, porque a insulina entra na célula, logo o DM1 não produz insulina e a glicose fica no sangue. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas não é só isso. Existem outras questões. E o diabetes tipo 2, né, ele produz insulina, mas de forma insuficiente. A insulina é a chave para a glicose entrar na célula. Mais ou menos. Mais ou menos. A glicose entra na célula mesmo sem insulina, mas se não tiver insulina, isso acontece de forma insuficiente. Mas vamos lá. Primeira coisa que ele vai explicar como que funciona a insulina, o que é a insulina. Então, a insulina, ela é produzida pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula, mais ou menos do tamanho de uma mão, uma glândula enorme, que é responsável por fabricar e armazenar a insulina. E não é só isso que o pâncreas faz. O pâncreas, ele também estimula, ele produz enzimas digestivas, ele produz outros hormônios. E só para lembrar, hein, gente, tem menos de 100 anos que isso foi descoberto. Tem menos de 100 anos que a insulina foi descoberta. Então, é algo novo para a medicina, é algo que a gente realmente não conhece muito bem. Então, a insulina, nós sabemos hoje que ela tem essa função, né? De ser um combustível para que a glicose entre na célula e outras funções que a gente vai ver aqui. Então, o pâncreas, ele produz a insulina, ele guarda a insulina, ele armazena a insulina, também produz outros hormônios e produz enzimas digestivas. E aí ele fala assim no livro: a principal função da insulina é regular o nível de glicose na corrente sanguínea, o que ocorre parcialmente facilitando o transporte de glicose no sangue para a maioria dos bilhões de células que compõem o corpo. Então, a principal função da insulina é essa, mas não é só essa. Tem outras também. Quais são as outras? São várias, né? A insulina estimula o hipotálamo no cérebro, que é responsável pela saciedade e pela fome. Então, a falta de insulina, ela também vai alterar a saciedade e a fome. Ela regula o fígado e o músculo na armazenação do glicogênio. O que é o glicogênio? O glicogênio é um amido, um açúcar, praticamente, que o corpo utiliza quando nós temos hipoglicemia. Então, a insulina, ela também é responsável por regular essa produção, né, do glicogênio pelo fígado e pelo músculo. E aí depois vai cair lá no glucagon, que faz acontecer aquele fenômeno do alvorecer, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a insulina, ela tem muitas funções dentro do corpo. E é por isso, gente, que a insulina injetável, que o diabético tipo 1 toma todos os dias, ela é incapaz de fazer tudo isso que a insulina natural faz. Então, por isso que algumas pessoas até me perguntaram, né? Por que você não toma mais insulina? É melhor você tomar... Por que adianta fazer o protocolo Coimbra se você ainda tem que fazer dieta low carb? Porque é importante preservar essa produção natural de insulina. A insulina injetável, ela não consegue suprir
todas essas necessidades que nós conhecemos. E talvez tenha algumas que nós ainda nem conhecemos, porque a insulina é um hormônio pouco conhecido ainda, né? E a insulina, além de tudo isso, é um hormônio responsável também pelo crescimento. Então, são muitas funções que a insulina promove no nosso corpo e por isso que é importante manter ao máximo a função das células beta, que são as células que produzem a insulina. E aí que ele vai explicar logo em seguida, né, no livro, o que é o diabetes tipo 1 e qual que é a relação do diabetes tipo 1 e da insulina. Então, ele conta, né, que o diabetes tipo 1 é uma doença que mata rapidamente. Há 100 anos atrás, quando ainda não existia insulina, uma pessoa que era diagnosticada com diabetes tipo 1, ela tinha pouquíssimos meses de vida. Rapidamente ela morria. Por quê? Porque o corpo não produzia insulina, não se sabia por que a pessoa ela tinha esse problema, né? E a pessoa morria rapidamente. Inclusive, foram tentadas várias terapias, como, por exemplo, terapia da inanição, de fazer a pessoa ficar sem comer. E isso conseguia preservar um pouco ainda, né, a pessoa, mas mesmo assim a pessoa morria rapidamente. Então, a gente tem registros, né, do diabetes tipo 1 em civilizações muito antigas, inclusive na civilização egípcia. Existe um papiro chamado Papiro de Herbes, que é o papiro de medicina mais antigo do mundo, e lá tem já, os egípcios já conheciam o diabetes tipo 1. E uma das formas que eles viam era uma forma que até hoje muita gente descobre o diabetes, que é quando a pessoa vai urinar, o vaso sanitário, né, fica cheio de açúcar, fica cheio de formiga, porque as formigas elas vão comer o açúcar que está lá no seu xixi. E os egípcios já conheciam, e lá nesse papiro tem uma receita de cura. Dizem que eles curavam o diabetes tipo 1. Os egípcios tinham um conhecimento de medicina muito avançado, né? Mas até então a gente não tem, hoje em dia, isso se tinha lá realmente, isso se perdeu, né? É até engraçado, eu tive o prazer de viajar para o Egito há uns 4, 5 anos atrás, logo depois que eu descobri o diabetes. E o meu esposo, né, ele até ficou brincando comigo que ele ia arrumar lá a cura do diabetes para mim, mas a gente não tem, nem lá também não tem não, era só uma brincadeira. E também na Grécia Antiga era conhecida o diabetes, né, tipo 1, mas hoje a gente não tem a cura e não se sabe direito a causa do diabetes tipo 1, o que se sabe é que é uma doença autoimune e que a gente não tem cura. No final ele fala, né, no final desse capítulo ele fala de algumas tentativas, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente também. Então, até hoje, se a pessoa ela é diagnosticada com diabetes tipo 1 e ela não toma insulina, ela vai morrer rapidamente. Ela morre. Inclusive, estava tendo uma polêmica, né, em relação a isso, que alguns países não dão insulina. No Brasil, a gente recebe insulina pelo SUS, mas alguns países não dão e, infelizmente, alguns diabéticos estão sofrendo muito com isso, né? Eu lembro que nos Estados Unidos estava tendo uma polêmica em relação a isso. Então, se o diabético não toma insulina, ele vai ter pouco tempo de vida. E aí, no trecho do livro, ele fala assim, né? No momento em que são diagnosticados, muitos diabéticos tipo 1 ainda produzem uma pequena quantidade de insulina. É importante reconhecer que, se forem tratados precocemente e adequadamente, o que resta de sua capacidade de produção de insulina com frequência pode ser preservado. Então, todo momento ele está falando disso, da importância de preservar as células beta do pâncreas, preservar a produção natural de insulina. Todo momento ele está falando isso. Isso é muito importante para o diabético. E ele fala que, por mais repentino que pareça a doença, o diabetes tem um início muito lento e teria como diagnosticar, até mesmo em crianças, o diabetes antes de ter cetoacidose, antes de ter aquele problema todo que muita gente passa quando descobre o diabetes tipo 1. Teria como sim nós descobrirmos precocemente e preservar ainda mais as células beta. Mas, infelizmente, isso é pouco feito, né, entre os médicos, poucos exames em relação a isso. E, normalmente, quando a criança, principalmente, descobre o diabetes tipo 1, descobre de uma forma muito repentina e muito agressiva ao corpo. A criança costuma ter cetoacidose diabética, vai parar na UTI, muitas vezes fica até em coma. E isso é muito prejudicial, porque isso costuma destruir completamente as células beta. Então, as crianças que costumam ter cetoacidose diabética, elas costumam ter pouca produção de insulina residual, infelizmente. E isso é a maioria dos casos das crianças.
E aí ele fala assim, né, no livro: acredito firmemente e sei por experiência com meus pacientes que se o tipo de dieta e tratamento médico prescrito para os meus pacientes tivesse sido utilizado quando eu fui diagnosticado, a capacidade de produção de insulina deixada para mim no diagnóstico provavelmente teria sido preservado. Meus requisitos para tomar a insulina teriam sido diminuídos e teria sido muito mais fácil manter os açúcares no meu sangue normal. E é exatamente isso. De novo, ele está falando aqui da importância de preservar as células beta, da importância da produção natural de insulina. E aí, ele vai falar um pouco, logo depois, sobre a normalização do açúcar no sangue. O quanto é importante normalizar o açúcar no sangue. O quanto é importante o diabético ter um açúcar normal no sangue. Então, ele fala, né, de uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, em 1983, sobre essa normalização do açúcar no diabético tipo 1. E aí ele fala, né? Eu vou ler o trechinho aqui. Ele fala assim: pacientes cujos açúcares no sangue estavam quase normalizados tiveram reduções drásticas de complicação a longo prazo. Os pesquisadores perceberam que tiveram uma diminuição na rinopatia diabética em pelo menos 35%. Eles estavam esperando, né, na verdade, que tivesse uma diminuição da rinopatia, né, que é aquele problema que muitos diabéticos têm, em 35%. Só que em vez de 35%, eles tiveram uma melhora de 75% na rinopatia diabética. Então, quem teve açúcar normalizado, 75% de menos chances de ter problema de rinopatia diabética precoce, né? Eles encontraram resultados igualmente dramáticos em outras complicações e anunciou que os resultados dos estudos estavam, no fim, com boas notícias. Então, eles descobriram 50% menos risco de doença renal, 60% de menos risco de danos nos nervos e 35% menos riscos de danos cardiovasculares. E aí ele fala, né? Essa redução continua até hoje, muitos anos após a conclusão dos estudos. Eu estava presente na reunião em que os resultados foram anunciados e fui parabenizado por muitos médicos que haviam rejeitado minha insistência a longo prazo de que diabéticos tinham o direito de manter o açúcar no sangue iguais ao dos não diabéticos. Acredito que com açúcares realmente normais, que muitos dos meus pacientes têm, essas reduções podem ser de 100%. Então, estão vendo aí? Essa pesquisa demonstrou que se a gente tem um açúcar do sangue normal, a gente não vai ter complicação. Então, para o diabético não ter complicação e ter uma vida saudável, ele tem que manter o açúcar normal. Eu achei legal ele falar isso, né? E os médicos que eram resistentes, que chamavam ele de radical, né? Que nem ele sempre sofreu, depois foram lá e parabenizaram ele e agradeceram ele pela insistência. Então, para a gente ver que realmente contra fatos não há argumentos, né? O estudo mostrou que realmente o benefício de manter o açúcar normal é gigantesco para o diabético. E aí, então, logo depois, ele vai falar sobre como que é que o nosso corpo produz açúcar. Como que é o açúcar, como que a gente adquire açúcar para o nosso corpo. Ele vai explicar. E aí ele vai falar assim no livro. Nossas fontes alimentares de açúcares no sangue são carboidratos e proteínas. Então, como que a gente recebe açúcar no sangue? Carboidrato e proteína também, hein, gente? Muita gente esquece, mas proteína também. Ovo, carne, isso também vira açúcar no sangue. Então, uma razão, aí ele continua, né? Uma razão para o gosto de o açúcar, uma forma simples de carboidrato, nos encantar é que ele promove a produção de neurotransmissores, principalmente serotonina no cérebro, que aliviam a ansiedade e pode criar uma sensação de bem-estar e euforia. Então, quando a gente come açúcar, que é uma forma simples de carboidrato, o nosso corpo produz uma sensação muito gostosa. Inclusive, hoje em dia já tem vários estudos falando sobre isso, que o açúcar é viciante. E eu já vi estudos falando que o açúcar, inclusive, vicia mais do que cocaína. Eu não sei até que ponto, né, eu não investiguei até que ponto esse estudo era realmente sério, mas existem estudos que demonstram isso. E a gente sabe que o açúcar realmente é viciante. Então, ele provoca essa sensação.
E aí ele continua, né? Aí ele fala, na verdade eu não anotei aqui, mas ele fala, né, que é por isso que você vê, por exemplo, poucas crianças querendo comer um pedaço de bife, querendo comer ovo. As crianças querem comer o quê? Pão, biscoito, chocolate, essas coisas, né? Doces. Por quê? Porque quando a gente come o açúcar, ele vai produzir essa sensação gostosa. E aí ele explica, né? Por quê? Porque isso vira rapidamente açúcar no nosso sangue. É uma energia muito rápida. Então é como se fosse uma forma do corpo pedir essa energia. E a proteína, ela vira açúcar de forma lenta dentro do nosso corpo. E é isso que o diabético pode usar em seu benefício. Ele não precisa consumir carboidrato. Ele pode pegar o açúcar no sangue da proteína. É isso que ele defende. Então, como a proteína ela é consumida de uma forma mais lenta, é mais fácil da gente, que não produz a insulina, regular o açúcar no nosso sangue com alto consumo de proteína. É isso que ele defende. E aí ele vai continuar falando sobre essa questão, né, de como funciona então o corpo de um não diabético e um corpo de um diabético. Alguém está falando aí, né? As crianças querem porque foram apresentadas erroneamente. Exatamente. Esse é um grande problema da nossa educação, porque desde pequeno, muito cedo, às vezes, né, estimulada a consumir o açúcar, a criança já fica viciada em açúcar. E a criança não vai querer comer proteína, ela não vai querer comer coisas que não fazem esse estímulo no cérebro de forma muito rápida. Isso é um problema da nossa educação, né? Eu não me recordo agora quando que os nutricionistas indicam, né, que comece a introduzir o açúcar na criança, mas tem um período que a criança não poderia comer açúcar. Isso é importante para que ela tenha uma boa educação alimentar e não cresça viciada em açúcar, né? Eu posso falar que eu, particularmente, eu era viciada em carboidrato, em açúcar antes de ser diabética. Eu até achei que ia ser bem difícil, mas não foi não. Eu era viciada realmente, comia muita porcaria e mudei completamente minha alimentação. No início não é fácil não, a gente sente muita falta, mas depois a gente acostuma. E é curioso como o nosso paladar muda, né, gente? Quem já passou por esse processo de ter que mudar a alimentação sabe. O nosso paladar muda completamente. Eu hoje não consigo comer muita coisa que eu comia muito tempo atrás. Se eu comer, eu falo, meu Deus, isso aqui é muito doce. Meu paladar não consegue mais. O cafezinho mesmo, estava aqui bebendo café agora há pouco. Se eu colocar açúcar, eu acho horrível. Eu acostumei com café sem açúcar. Tudo isso a gente acostuma. O nosso paladar muda com o passar do tempo. Basta ter uma boa educação. E aí, continuando aqui o livro, ele vai falar sobre... gente, só um adendo, né? Eu sei que muitas mães tem algumas mães aqui que estão me escutando, e eu sei que muitas mães sofrem porque elas se sentem culpadas do diabetes tipo 1 do filho, né? Porque acha que porque ela deu açúcar para o filho desenvolveu diabetes tipo 1. E não é isso. As mães não precisam se culpar, porque não tem relação, pelo menos não tem nenhum estudo que comprova. O diabetes tipo 1, a causa é desconhecida. A causa não é comer muito açúcar. O que eu estou falando aqui é que o açúcar é viciante, ele produz um estímulo no nosso cérebro que faz viciar. E que a gente deve evitar esse estímulo das crianças desde cedo por uma questão de educação alimentar. Mas não se sintam culpadas, viu, mães? Eu sei que muita mãe sofre com isso quando o filho é diagnosticado com diabetes e é muito injusto isso, porque não é por culpa delas. Mas vamos lá. Ele vai falar, então, sobre como que funciona o não diabético. Então, o não diabético, o que acontece? Ele produz insulina normal, o corpo dele recebe a insulina normal. Então, o nível de insulina dele é um nível que sempre vai atender ao consumo dele. Então, se ele comer qualquer coisa, o corpo dele vai produzir insulina e vai conseguir regular o açúcar no sangue dele normalmente. Então, ele fala, né, que o não diabético, ele produz a insulina normal e essa insulina, ela vai impedir o rim, o fígado, o intestino de converter a proteína dos músculos e dos órgãos vitais em glicose.
e aumentar o açúcar no sangue num processo conhecido como gliconeogênese, que é o que todos os diabéticos morrem de medo, né? É muito comum o diabético, quando ele está com um nível muito elevado de insulina no sangue, como aquela glicose não consegue entrar na célula para virar energia, o corpo entende que precisa de mais glicose e começa a fazer esse processo de gliconeogênese que pode gerar cetoacidose diabética, que costuma acontecer com as crianças que são diagnosticadas com diabetes tipo 1. E aí ele continua, né, que o não diabético, normalmente, ele mantém o açúcar no sangue dele entre 70 e 95. Vou repetir. O não diabético costuma manter a glicose do sangue dele entre 70 e 95. Algumas pessoas, em alguns casos, em alguns momentos raros, chegam a 140, mas isso é muito raro. Em geral, a glicose do não diabético fica entre 70 e 95 e, na média, fica em 83. Então, lembram que o que ele defende é que o diabético tem que ter uma glicemia igual de um não diabético? Então, qual que é a glicemia boa para o diabético, segundo o Dr. Bernstein? Entre 70 e 95. É essa a meta do diabético tipo 1. Essa deveria ser a meta do diabético tipo 1, segundo o Dr. Bernstein. E aí que ele vai falar, né? Que a gente encontra na literatura médica que o diabético pode ter, que está tranquilo, ele tem uma glicemia até 160. No caso do Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes considera uma glicose ok para o diabético, após-prandial, né, após a alimentação, até 180. Então, até 180 é considerado pela maioria dos médicos no Brasil uma glicose normal. Mas um não diabético, ele não chega a esse nível. Só se ele tiver com algum problema muito sério, né? Ele não chega, ele vai chegar no máximo a 140. Então, qual que é a ideia? Nós, diabéticos, não podemos aceitar uma glicose acima disso. Nós não podemos aceitar uma glicose acima de 140. A gente tem que tentar ao máximo manter até 95. E eu vou explicar mais pra frente o porquê disso. Eu não, né? O Dr. Bernstein, só tô explicando o que ele ensinou aqui no livro, né? Então, ele fala assim, olha só que interessante, ele fala, como o açúcar no sangue pós-refeição abaixo de 140 não é classificado como diabetes, e como o indivíduo que experimenta esse valor geralmente ainda terá produção de insulina e eventualmente reduz a nível razoável, muitos médicos não veriam razões para gastar seu valioso tempo em um tratamento. Esse indivíduo é mandado para fora do consultório, né, com a advertência de observar seu peso e ingestão do açúcar. Apesar da designação normal, um indivíduo que frequentemente exibe açúcar no sangue de 140 é um bom candidato para diabetes tipo 2. E aí ele complementa. Eu vi não diabéticos com açúcar no sangue sustentado em média de 120 desenvolverem complicações diabéticas. 120. Muitos médicos aceitam como normal a glicose no sangue de um diabético 180. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que isso é considerado normal se isso vai trazer complicação? Se nós sabemos que isso vai trazer complicação? Eu não entendo por quê. E por isso que eu concordo com o Dr. Bernstein que a gente tem que manter a glicose no sangue o mais normal possível. O que vocês acham? Eu acho um absurdo aceitar uma glicose acima do normal. Não tem porquê. Ele fala aqui, né, que às vezes é por que o médico não quer gastar seu valioso tempo, que acha que está tudo bem e manda o paciente embora e cuidar do peso. Bem, infelizmente essa é a realidade da maior parte do tratamento de diabetes hoje em dia. E aí ele vai explicar, então, como que é produzida a insulina no corpo de uma pessoa que não é diabética. E depois ele vai comparar com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2. Então, a insulina, ela é produzida antes mesmo da glicose chegar no sangue, numa pessoa normal. Quando a gente está comendo, quando a saliva está em contato com o alimento, já está sendo produzida a insulina.
Então, ele fala aqui, né? A mera presença de comida no intestino e o aumento de açúcar no sangue sinalizam o pâncreas para liberar os glândulos de insulina armazenados, a fim de compensar o aumento no açúcar no sangue. Essa liberação rápida de insulina armazenada é chamada de resposta de insulina na fase 1. Então, aqui, gente, uma parte muito importante. Vamos lá. A parte técnica, né? O Dr. Bernstein, ele divide, eu não sei se é ele que divide ou se isso é um consenso médico, mas ele fala aqui no livro que a insulina, ela passa por duas fases. A fase 1, que é quando o corpo de uma pessoa que não é diabética, uma pessoa sem doença, ela pega a insulina que está armazenada e libera na corrente sanguínea. O que essa fase 1 vai fazer? Vai fazer com que essa glicose que rapidamente vai chegar seja rapidamente consumida pelo corpo. Então, o pâncreas, lembra que eu falei para vocês lá no início, ele tem a capacidade de produzir e armazenar a insulina. Então, ele armazena a insulina para essa primeira fase, para esse momento em que a gente consome o carboidrato. A gente não, né? Os não diabéticos consomem o carboidrato e assim eles já conseguem regular o açúcar no sangue. E aí, depois, o pâncreas ele produz a insulina, que aí vem a fase 2. Depois que ele libera essa insulina que está armazenada, ele passa a produzir insulina para conseguir, então, normalizar o restante de carboidrato que vai ser consumido. Então, ele fala aqui, ó, como o pâncreas fica sem insulina armazenada, ele fabrica mais, mas precisa, então, fazer do zero, precisa produzir insulina do zero. A insulina liberada é conhecida como resposta à insulina da fase 2 e é secretado muito mais lentamente. E aí ele dá aqui no livro um exemplo de uma pessoa. Então ele fala assim, imagina, ele chama de Alice, né, a mulher. Alice, uma mulher não diabética, quando ela acorda de manhã, ela vai comer o carboidrato dela. Ela vai comer o café da manhã dela. O que ela vai comer no café da manhã? Ele cita aqui, ela vai comer torradas com geleia, um suco e ovos. Esse vai ser o café da manhã dela. Então, o que vai acontecer com o corpo dessa mulher, da Alice? Ela tem insulina armazenada. Então, aquele carboidrato que ela vai comer da geleia e do pão, rapidamente vai ser consumido. Então, o corpo dela rapidamente vai controlar esse açúcar que vai entrar. Por quê? Porque ela tem a insulina armazenada. E o restante? E a glicose da proteína? Lembram que a proteína também vira glicose? Como essa proteína vira glicose mais lentamente, essa proteína essa glicose ela vai ser consumida pelo corpo pela insulina da fase 2, que é uma insulina produzida de forma mais lentamente, que o corpo vai ter que produzir do zero. Então, o que ele fala aqui, né? Que a insulina atua no não diabético como meio de admitir a glicose nas células. E sem insulina, as células podem absorver apenas uma quantidade muito pequena de glicose, insuficiente para sustentar o corpo. E aí ele fala, ó, à medida que a glicose continua a entrar no sangue da Alice, né, dessa moça que não tem diabetes, as células beta do pâncreas continuam a liberar insulina. Parte do açúcar é transformado em glicogênio, que é uma substância que é armazenada no músculo e no fígado, uma substância que é tipo um açúcar que é armazenado no fígado e nos músculos. Então, uma vez armazenado o glicogênio nos músculos e no fígado, o excesso de glicose remanescente na corrente sanguínea é convertida e armazenada em gordura saturada. Então, a glicose que ela não vai usar, a insulina dela vai transformar isso em gordura saturada. Por isso que comer carboidrato engorda, porque o que você não vai consumir vai virar gordura. E aí, depois a pessoa pode ficar obesa se consumir muito carboidrato, né? E aí ele fala, né? Depois, quando chegar a hora do almoço, se o açúcar dela estiver baixo, as células alfa do pâncreas, que são umas outras células, vão liberar, na verdade, o glucagon, que é também tipo um açúcarzinho que fica lá no fígado, e vai então converter esse glicogênio para o açúcar dela ficar normal. E aí, quando ela comer novamente, vai passar por todo esse processo. Então, uma pessoa que não tem diabetes, o corpo, ele consegue fazer isso de uma forma perfeita. Quando ela começa a comer, ele já libera a insulina que está lá armazenada, e depois essa insulina que ela vai produzindo ao longo do dia vai consumindo a glicose que ela comeu.
E é assim que funciona, e funciona tudo perfeitamente. Armazena o glicogênio, libera o glucagon, tudo reguladinho. Só que, e no diabetes tipo 1, que não produz insulina? O que acontece? Bem, aí ele vai explicar. O que acontece no diabético tipo 1? Primeiro, quando nós estamos dormindo, o fígado, ele costuma remover um pouco de insulina da corrente sanguínea. Por isso que é muito comum a gente acordar e precisar tomar insulina, porque vai acontecer o fenômeno do alvorecer. Vou ler aqui o que ele fala. Ó. Normalmente, o fígado, ele remove constantemente um pouco de insulina na corrente sanguínea durante as primeiras horas após ao acordar de uma noite inteira de sono. Ele limpa a insulina no sangue em um ritmo acelerado. Esse mergulho no nível da insulina injetada anteriormente é chamado de fenômeno do amanhecer. O que acontece? Quando a gente acorda, se a gente tem pouca glicose no corpo, o corpo ele vai liberar o glucagon, que é aquele hormôniozinho que faz liberar o açúcar lá do fígado. Por isso que muita gente passa por isso. Eu passo por isso, pelo fenômeno do amanhecer. Às vezes eu tenho que tomar insulina de manhã, quando eu acordo. Por quê? Porque durante a noite diminui a produção de insulina. O corpo ele consome mais insulina. Então, quando a gente acorda, às vezes o corpo ele produz esse glucagon e aí, como não tem insulina, que o nosso pâncreas não produz, faz subir muito a glicemia. E isso é o fenômeno, mais ou menos isso, né? O fenômeno do alvorecer. Por isso que muitos diabéticos têm que tomar insulina de manhã, insulina rápida de manhã, logo que acorda. E lembra da Alice, que produzia insulina? Por que isso não acontece com ela? Porque a Alice, ela tem insulina armazenada. O diabético tipo 1 tem insulina armazenada? Não tem. Ele não tem insulina armazenada. Então, não tem como ele impedir a liberação do glucagon. Não tem como ele impedir esse aumento de glicose de manhã. Então, esse é o problema. O primeiro problema, né? Quando a gente acorda, diferente do não diabético. Então, vamos lá. Essa pessoa que é diabética acordou, já ficou com nível elevado de insulina. E aí ela resolve comer o mesmo café da manhã da Alice. Ela resolve comer o quê? Pão com torrada e ovos. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa não vai passar pelo processo da fase 1 da produção de insulina. Por quê? Porque ela não tem insulina armazenada. O diabético tipo 1, ele não produz insulina. A insulina que ele tem no corpo é a insulina que ele injeta. A insulina mais rápida que a gente tem no mercado é a insulina ultra rápida. Ela começa a fazer efeito com 20 minutos. 20 minutos, ela já deu um pico de glicemia. A glicemia dela já passou de 140 e ela já não está mais na meta dela. Por isso que o que o Dr. Bernstein defende? Não consumir carboidrato de alto índice glicêmico. Não consumir esse carboidrato que vira açúcar rapidamente no corpo. Por quê? Porque o diabético tipo 1 não tem insulina armazenada. Se ele não tem insulina armazenada, ele não tem insulina para consumir esse carboidrato de alto índice glicêmico. Aí algumas pessoas poderiam me falar, é só tomar insulina 20 minutos antes de comer. Bem, deixa eu ver se eu acho aqui. O que o Dr. Bernstein fala sobre isso? A questão natural é que a insulina injetada não cobre o carboidrato no café da manhã, não adequadamente. Esse é um equívoco muito comum, mesmo pelos profissionais de saúde. A insulina injetada, mesmo com bomba de insulina, não funciona da mesma maneira como a insulina criada naturalmente no corpo. A insulina convencional resulta em alta no açúcar do sangue após as refeições, lenta e silenciosa, garantida, causada pela devastação das complicações diabéticas. A insulina normal da fase 1 está quase instantaneamente na corrente sanguínea. Rapidamente começa a agir no sangue e começa para começar onde é necessário. Por outro lado, a insulina injetada
a insulina injetada é absorvida lentamente. Então, não tem como essa insulina evitar a elevação de açúcar no sangue, nem fazendo contagem de carboidrato. Não tem como a gente cobrir. Por que que não tem como cobrir com contagem de carboidrato? Primeiro, vamos lá. A embalagem dos produtos que a gente está comprando, elas falam lá quanto tem de carboidrato. A lei permite que essa indicação do rótulo, ela pode ter 30% a mais ou a menos. Então, se está escrito lá que tem 100 gramas de carboidrato, na verdade pode ter 130 ou pode ter 70. Então, começa por aí. A gente não tem como saber realmente quanto de carboidrato tem naquele produto. Segundo, a insulina que nós injetamos, ele vai falar isso mais para frente do livro, mas já é bom explicar. A insulina que nós injetamos, ela é absorvida de forma diferente. Nem toda a insulina que a gente injeta é absorvida. Às vezes absorve tudo, às vezes absorve 70%. Então imagina, não tem como cobrir. Não tem como cobrir com contagem de carboidrato, porque a gente não tem esse número de uma forma certa. Lá na frente, uma das leis do Dr. Burns tem a lei dos pequenos números. Pequenos números, menos erros. Então é por isso que ele defende que não tem como a gente cobrir a fase 1 da produção de insulina. O diabético tipo 1 não tem como fazer isso. Então isso é muito importante de entender desde agora. Por isso que ele defende a dieta low carb. Então, o que ele fala? Que esse é o problema do diabético tipo 1. Ele não tem como cobrir. E ele quer comer igual uma pessoa normal, uma pessoa que não tem diabetes. E aí o açúcar no sangue dele vai subir e ele, aos poucos, está se matando. Aos poucos, ele está causando complicações diabéticas. Eu sei, gente, que parece um pouco radical, mas essa é a realidade. É isso que acontece com o nosso corpo. Alguém falou aí, né? Eu não vi essa nota da SBD, não. Depois me manda aí no direct para eu dar uma olhada. Esse negócio de contagem de carboidrato não funciona. Por isso que... Aí o que ele fala? O que deveria acontecer com o diabético tipo 1? Ele acorda, ele já toma a insulina dele, ele já sabe como que funciona a insulina no corpo dele, ele já se conhece, já conhece o fenômeno do alvorecer, já sabe o quanto que ele tem que tomar de insulina de manhã, rápida se for necessária, já sabe quanto de insulina basal ele vai tomar. A insulina basal que o diabético tipo 1 toma, ele serve para quê? Para cobrir essa produção lenta que o pâncreas faz no corpo de uma pessoa normal. Isso é a insulina basal. E a insulina que ele vai tomar é para cobrir o quê? A proteína. Lembra que a proteína vira açúcar? Só que ela vira de uma forma lenta. Então, a insulina ela vai servir para cobrir a proteína. Que tipo de insulina que ele vai tomar? A insulina lenta e não a insulina rápida. A insulina rápida é só para cobrir carboidratos de alto índice glicêmico. Mas isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar sobre o uso da insulina. Então, olha o que ele fala aqui, né? Como sei que meu corpo não produz insulina, eu tomo insulina antes de cada refeição. Mas não faço mais refeições com grandes quantidades de carboidrato de ação rápida, porque as oscilações do açúcar no meu sangue foram o que provocou as complicações a longo prazo. Injeção uniforme por meio de bomba de insulina também não pode ajustar o nível de glicose no sangue, como o corpo de um diabético faz naturalmente. Agora, se eu comesse apenas a porção de proteína, lembra que a Alice comeu ovo? Então, se eu comer só o ovo de manhã, o meu açúcar no sangue não vai ter esse potencial tóxico. Ele não vai ter esse problema que o carboidrato vai causar. Então, aumentaria menos rapidamente a glicose no sangue e uma pequena dose de insulina vai poder agir com rapidez para cobrir a glicose que é derivada lentamente da proteína. O meu corpo não teria que suportar grandes oscilações de açúcar no sangue. Em certo sentido, você pode olhar para a injeção de insulina antes de comer apenas a porção proteica da refeição, imitando a fase 2 do não diabético. Isso é muito mais fácil de realizar do que tentando imitar a fase 1, devido aos níveis muito mais baixos de carboidrato da dieta, apenas os de ação lenta, a insulina e insulina injetada que eu uso. Então, qual que é a ideia dele? Não vamos tentar imitar a
a fase 1 da produção de insulina. Por quê? Porque o nosso corpo não armazena insulina. E a insulina injetada, ela não consegue cobrir essa fase 1. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer só a fase 2. Qual que é a fase 2? O consumo de carboidrato. E de carboidrato de baixa absorção e de proteína. Então, essa é a ideia. Esse é o resumo da ideia dele. E depois, mais para frente, ele vai explicar melhor por que isso e como que faz isso, de forma prática, né? Então, percebem como é muito diferente do que a gente está acostumado? Quando a gente está acostumado a falar do diabetes, normalmente, o que é aconselhado? Fazer contagem de carboidrato, comer uma... Não, você pode comer um pão, comer pão integral. Gente, pão integral, ele vai fazer a mesma coisa que o pão normal. Não vai ter diferença nenhuma no nível tóxico de glicose. A gente tem que entender que uma glicose acima do normal é tóxica para o nosso corpo. Isso vai matar a gente lentamente. Isso vai destruir os nossos rins lentamente. Isso vai nos deixar cegos lentamente. E vai fazer com que a gente tenha uma vida muito mais complicada. Eu sei que parece um pouco trágico, mas essa é a realidade, gente. Não tem como uma pessoa que tem diabetes, ela fugir dessa realidade. A gente tem que ter consciência da nossa doença e agir de acordo com ela. Você quer ter uma vida normal? Faz então só a fase 2. Imita só a fase 2. O ser humano ainda não consegue imitar a fase 1 da produção de insulina. A gente ainda não tem tecnologia para isso. Então imita só a fase 2. Essa é a ideia dele. Alguém tem alguma pergunta sobre isso, gente? Isso eu acho que é a parte mais importante aqui dessa parte do livro. Nem vai dar para a gente ler tudo, eu estou vendo aqui. Nem vai dar para falar sobre tudo. Mas alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu comentei? Ficou claro esse negócio da fase 1 e fase 2 da insulina? Da produção de insulina do corpo? Então, fase 1, a liberação da insulina armazenada. O nosso corpo, o corpo do diabético tipo 1, não tem insulina armazenada. Então, ele não faz a fase 1. Por isso que, quando ele consome carboidrato de alto índice glicêmico, isso faz ter um pico de glicose. E é exatamente isso que a gente tem que evitar, porque isso é tóxico para o nosso corpo e isso destrói o nosso corpo aos poucos. A fase 2. A fase 2 é quando o corpo produz lentamente a insulina. O diabético tipo 1 não produz insulina. Então, o que ele faz? Ele toma a insulina exógena, ele aplica a insulina. E essa insulina que ele toma vai imitar esse processo que o pâncreas faz na fase 2 da produção de insulina. Entenderam? Espero que sim, hein? Depois ele vai explicar o que acontece no corpo do diabético tipo 2, porque o diabético tipo 2, ele produz insulina. Só que o que acontece? Ele é resistente à insulina. A insulina que ele produz não é suficiente para manter o nível normal de açúcar no sangue dele. Então, a capacidade de armazenar a insulina diminui e a resposta da fase 1 da produção de insulina no diabético tipo 1 é atenuado. Então, ele vai ter o problema também, ele vai ter esse pico de glicose de vez em quando. Alguém está perguntando aqui, não. E quando eu como proteína no dia seguinte sobe muito? É isso que está falando, certo? Isso é muito interessante, a gente vai falar mais para frente. Mas assim, resumindo, o Dr. Bernstein fala que, apesar das insulinas serem vendidas, falando que elas funcionam durante 24 horas, na maioria das pessoas, essa insulina, ela não dura 24 horas no corpo, ela não tem uma ação de 24 horas. Por isso que ele divide a basal em duas. Ele indica tomar insulina basal 2 vezes ao dia, e não só uma, para conseguir cobrir isso aí. E também pode ser que você precise tomar insulina de madrugada, pode ser que você precise tomar a insulina regular, que tem o pico em 4 horas. Então, depois, mais para frente, ele vai falar sobre o uso correto da insulina para conseguir reproduzir essa produção da fase 2 da insulina no nosso corpo. Isso é muito importante de entender. Isso ele vai explicar mais para frente. Como que usa corretamente a insulina. Até a Tresiba. Quer dizer, eu não sei da Tresiba, mas assim, cada corpo responde de um jeito, é o que ele fala. A gente tem que fazer um mapa glicêmico para saber como cada insulina reage no nosso corpo. Porque, em geral, as insulinas, segundo ele, não funcionam, não têm ação de 24 horas. Eu nunca usei a Tresiba, eu usava Lantus,
E em mim, eu sei que ela não funcionava 24 horas. Por isso que é importante vocês conhecerem, porque cada corpo, na verdade, reage de um jeito. Aí tem que fazer um mapa glicêmico e o Libre ajuda muito, né, nisso. Ajuda a gente a visualizar esse processo. Então, vamos lá. O diabético tipo 2. O que é o diabético tipo 2? Ele é resistente à insulina. Então, a fase 1, ela vai ser muito prejudicada. De forma bem resumida, gente, que já está acabando o nosso tempo. Então, o que é o diabetes tipo 2? Primeiro, ele fala que todo obeso é resistente à insulina, por conta da gordura visceral. Então, ele fala que é muito comum o obeso, ele ter uma hemoglobina glicada alta. Isso já é um sinal de que ele está prejudicando as células beta do pâncreas dele, e é um sinal que ele pode desenvolver diabetes tipo 2. Então, ele fala que um obeso que tem a glicada alta, ele já tem que emagrecer e ele já tem que ficar atento, porque a fase 1 da produção de insulina dele já está prejudicada. E 80% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas. E a causa disso é a resistência à insulina por conta do excesso de gordura visceral, que é causada pelo quê? Pelo alto consumo de carboidrato, que vira gordura, que o corpo armazena depois como gordura. Então, o diabetes tipo 2, ele também deveria, primeiro, emagrecer e diminuir o consumo de carboidrato para conseguir regular, ajustar a glicose no sangue dele, porque a fase 1 da produção de insulina já está prejudicada. De forma bem resumida, gente, porque está acabando ao mesmo tempo, né? Então, o que ele fala, né? Que o diabético tipo 2, ele eventualmente libera a insulina. Mas como ele tem pouca insulina ou nenhuma insulina armazenada, dependendo do tempo, né? O diabético tipo 2 destrói o pâncreas dele e precisa, inclusive, tomar insulina, né? Então, o pâncreas dele vai lutar muito para produzir a insulina, até que ele vai chegar num ponto que ele pode até destruir as células beta. E vai ser exposto a níveis tóxicos de glicose no sangue, e aí a gente já conhece o que isso causa no futuro. Todo mundo aqui da live, eu tenho certeza que conhece algum diabético que perdeu a visão, que teve que amputar a perna, que teve problema nos rins, e normalmente isso acontece com diabetes tipo 2. Por quê? Porque a pessoa está com nível elevado de glicose no sangue e nem sabe. A maioria dos diabéticos tipo 2 nem sabem que são diabéticos tipo 2. Então, é realmente muito problemático o diabetes tipo 2, né? Apesar do diabetes tipo 1 ser mais complicado, né, mais grave, o diabetes tipo 2 eu acho que é mais negligenciado. Porque o que eu falo, né? O pessoal gostou desse negócio que eu falei, né? Que o problema do diabetes é que a gente não sente dor. Nós estamos com um nível de açúcar tóxico no nosso corpo e não sentimos dor. Então, às vezes, o diabético tipo 2, que normalmente já tem maus hábitos alimentares, já é obeso, já está com aquele problema da saciedade. Lembra que eu falei que uma das funções da insulina é produzir saciedade? Então, já está com um problema que está sempre com fome, já consome muito carboidrato, já está viciado em carboidrato. Isso vira um ciclo vicioso, a pessoa não consegue mudar seus hábitos alimentares, ou ela acha que não vai acontecer nada. Quando ela chega numa certa idade, o corpo dela já está todo comprometido e não tem mais o que fazer. O problema aí é a consciência. A pessoa tem que ter consciência. Eu falo isso, gente, porque eu conheço de perto. Meu avô, ele faleceu de complicações de diabetes. Faz mais ou menos uns 3 anos. E eu já era diabética tipo 1. Tentava ajudá-lo. E mesmo assim, ele consumia Coca-Cola, comia doce. É muito difícil. Realmente muito difícil. O diabetes tipo 2, o problema é a consciência. A pessoa não acredita, é muito difícil. Normalmente dá em idoso, a pessoa cabeça dura, é muito complicado. Então, e aí, né, ele fala, né, que muitas vezes os médicos também veem que a pessoa está obesa, que ela está com a glicada alta, que a produção de insulina dela está elevada. Esse é um exame muito importante para o diabético tipo 2, a produção de insulina. Se sua insulina está mais do que 7, quando você faz o exame, a insulina em jejum, isso já é um sinal de que seu corpo está tendo que produzir muito mais insulina e um sinal de que você vai desenvolver diabetes tipo 2. A glicose elevada no sangue é só uma consequência. A gente pode tratar isso muito antes. Bem, e aí ele fala sobre isso, né? Que
ele fala aqui, né, que quando o diabético tipo 2 ele emagrece, muitas vezes ele consegue curar, né? Ele fala que ele pode curar o diabetes dele, como ele já viu em vários pacientes, só diminuindo a gordura visceral. Por quê? Porque ele vai diminuir a resistência à insulina e o corpo dele vai voltar a funcionar normalmente. E ele fala, né, mas muitos médicos podem decidir que açúcares normais, que açúcares levemente anormais são toleráveis, fazer pouco caso, né, e não tratar o paciente no início. E se você não trata o paciente no início, depois é muito mais complicado, porque as células beta dele já não vão mais produzir insulina e ele já não vai mais conseguir fazer todo o processo da produção de insulina que ele explicou lá no início. E aí não tem mais como reverter. Mas, se for tratado do início, sim, tem como reverter, diferente do diabético tipo 1, que vai ser insulino dependente para o resto da vida. Mais ou menos, né? Porque eu não tomo mais insulina por conta do tratamento que eu estou fazendo, a maioria de vocês já conhece, e eu consegui parar esse processo autoimune, que é o que ele fala aqui no próximo capítulo, que ele cita várias coisas que estão sendo tentadas para curar o diabetes tipo 1, mas até agora não conseguiram a cura. Eu fiz esse tratamento de alta dosagem de vitamina D, que é um tratamento que está sendo investigado e pesquisado, inclusive o maior instituto de cura do diabetes do mundo, que fica em Miami, está fazendo uma pesquisa grande, já tem uns anos, com alta dosagem de vitamina D e ômega 3. Eu não sei o quanto que eles estão dando de vitamina D, mas eu fiz o tratamento de alta dosagem de vitamina D para interromper o processo autoimune, consegui interromper o processo autoimune, entrei em remissão do diabetes tipo 1, e por conta que eu tenho um pouquinho de células beta, eu tenho um pouquinho de produção de insulina, eu não preciso mais tomar insulina. Não, o meu corpo não faz a fase 1, não faz mais, porque eu produzo só um pouquinho. Mas, como eu consigo produzir a fase 2, então, o que aconteceu comigo? A fase 2 da insulina no meu corpo funciona, a fase 1 não. Então, com o baixo consumo de carboidrato, eu consigo ficar sem insulina. Então, para mim, é muito mais benéfico. Por quê? Porque eu consegui fazer isso aqui que ele ensina no livro. Eu segui isso aqui no início do meu tratamento e consegui preservar as células beta. E mesmo depois de 6 anos com diabetes tipo 1, eu consegui manter a fase 2 da produção da minha insulina com o tratamento do Dr. Coimbra, que é um tratamento que reverte doenças autoimunes. Eu consegui parar o ataque do meu corpo nas minhas células beta e consegui preservar e fazer isso aqui que ele fala nessa parte do livro, que ele vai falar sobre as esperanças e o novo horizonte, né? Ele fala, um problema com todas essas soluções é que o sistema imunológico dos diabéticos ainda está destruindo células beta. O meu corpo não destrói mais minhas células beta. Então, isso é com certeza um avanço. Eu queria muito mandar uma carta para o Dr. Bernstein contando isso e agradecendo ele, porque isso realmente é algo muito importante para nosso tratamento, né? E ele fala, poucos diabéticos têm células beta restantes e seriam capazes de replicar e eventualmente curar o diabetes. E é isso que a gente espera que aconteça comigo, que se acontecer comigo, com certeza vai ser esperança para muita gente também. Que o meu corpo consiga replicar as células beta e eu voltar a produzir insulina como uma pessoa normal e conseguir fazer o processo da fase 1 da produção de insulina que eu expliquei para vocês hoje. Então, ficamos por aqui, viram que realmente a gente precisa entender o nosso corpo, entender o porquê. Então, por que a gente não pode comer carboidrato de alto índice glicêmico? Por que a gente não pode comer açúcar? Porque o nosso corpo não faz a fase 1 da produção, do armazenamento de insulina. O nosso corpo não faz esse processo. Então, a gente tem que preservar o nosso pâncreas tentando copiar apenas a fase 2. Então, quinta-feira, essa quinta, a gente vai falar, depois de amanhã, né? Nós vamos falar sobre o perfil de risco da doença, falar sobre a parte 2 aqui, que ele vai falar sobre algumas coisas, né? Sobre quais são os exames importantes que nós precisamos fazer e algumas coisas aqui dessa parte 2, ou capítulo 2 da parte 1, tá bom? Então, encontro com vocês na quinta-feira. Hoje não deu pra gente conversar, porque já acabou o nosso tempo, mas até quinta-feira. Vou deixar a caixinha de pergunta aberta aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só mandar na caixinha de pergunta. Um beijo, gente. Tchau.